Hoje, dando seguimento à nossa reunião clínica semanal do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, temos a presença do professor Hermes de Freitas Barbosa, que é prata da casa, né, Hermes? Fez GO, foi aluno nosso da faculdade, fez GO aqui com a gente, foi médico assistente muitos anos aqui com a gente, e hoje é docente do Departamento de Patologia e Medicina Legal, e vai falar com a gente de um tema extremamente relevante, muito importante nos dias atuais, né, porque cada vez mais temos a presença das redes sociais e das mídias sociais do nosso lado, e acho que a gente acaba cometendo algumas infrações, alguns erros na utilização dessa ferramenta, às vezes até de maneira despercebida e ignorando certas situações, né? Então, Hermes, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. O tema hoje é ética médica, né, e redes sociais, e agradeço desde já a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, a palavra é toda sua. Obrigado, Júlio. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui novamente na casa, né, onde eu cresci, e para falar de um tema que é um desafio, né, falar de redes sociais, ainda mais já sabendo de antemão que nós vamos falar de ética médica e redes sociais, né? O que acontece? Nos dias atuais, quando a gente ouve isso, né, a medicina e redes sociais, vem algumas coisas à mente, e a primeira delas talvez seja a possibilidade de se fazer publicidade e marketing médico, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho disso aqui, né, a questão da publicidade e marketing médico em redes sociais, mas também vem a questão da confidencialidade, do sigilo, das armadilhas, né, que nós médicos poderemos cair na utilização dessas redes sociais. É isso que a gente vai tentar fazer um pouquinho hoje na nossa apresentação. Eu vou tentar apresentar aqui uma tela, vamos ver se vai dar certo. Vamos começar aqui o compartilhamento. Quem quiser ficar com a câmera ligada, pode ficar, porque eu faço uma gambiarra aqui que eu consigo ver a tela e vocês também. Então, fica legal, fica humanizado aqui o atendimento, né? Apareceu para vocês, né? Então vamos lá. Então, como eu disse, né, quando a gente fala de redes sociais atualmente, a gente fala de publicidade, né, e fala de anúncio, né? E isso é uma preocupação da classe médica já há muito tempo, né? O professor Flamínio Fávero, por exemplo, que foi discípulo do professor Oscar Freire, professor de medicina legal, que assumiu a cátedra lá da Oscar Freire, né, do Instituto, muito jovem, e ele fundou também o CRM, ele é o CRM número 001, né, o Dr. Flamínio Fávero. E ele falava o seguinte sobre anúncio, né? Deixa eu só... Aqui. O médico tem, naturalmente, direito de anunciar, mas deve ser sóbrio, comedido, recatado, pudico nesses reclamos, quer nos títulos, quer na especialidade, quer nas dimensões, quer na forma, quer nas promessas, quer no local onde põe o anúncio. Lembre-se sempre que é o representante de uma profissão sobremaneira digna, honesta e respeitável. Então, perceba que essa é uma preocupação antiga, antiquíssima, do CRM 001 do nosso CREMESP, né? E aí, ao longo das décadas, né, essa era sempre a ideia, pode anunciar, mas tem limites, né? Temos limites. A coisa andou, e lá no começo da década de 2000 começaram a aparecer algumas coisas esquisitas, como essa por aí, né? Essa é uma figura, uma ilustração, a fonte é o CRM, os conselheiros na época usavam bastante esse exemplo, né, para mostrar a inadequação de alguns tipos de publicidade médica. Então, o que a gente está vendo aí é um anúncio em caixa de pizza, um anúncio de médico em caixa de pizza, no qual a pessoa poderia recortar esse disco e ganhar desconto para fazer a cirurgia plástica, né? E de novo, aqui mais um exemplo de cirurgia plástica. Esse aqui está aqui em destaque, a rinoplastia. Na época, tinha R$ 485 de desconto se você recortasse o disco e levasse lá na clínica, né?
Mas tinha outros também, isso na internet, né? Usando já a internet para fazer propaganda, fazer marketing. Vai contra, né, aquilo que o professor Flamínio Fávero falou, né? Cadê a pessoa ser recatada, o médico ser recatado, pudico nos seus reclamos, né? Onde coloca como chamariz uma frase assim: seus desejos estão seguros em nossas mãos, né? E aí, junto a isso, tem a questão do antes e depois, que que se abusou bastante, né, na cirurgia plástica, até chegar em 2011, quando o Conselho Federal de Medicina lançou a Resolução 1974, né, 1974-2011, e que deu origem a um manual, conhecido como Manual de Publicidade Médica. E nesse documento, dá para baixar, entrar lá no site do CRM, baixar esse manual. Tem algumas coisas que podem, né, que são permitidas e que não são permitidas. E aí, algumas delas vale a pena a gente mostrar, porque também vale para o comportamento em redes sociais, né? Então, por exemplo, deixou muito claro, né, apenas reforçou que o médico só pode divulgar especialidade reconhecida, registrada no CRM, então isso é uma coisa que todos que estão aí cursando a residência de ginecologia, assim que tiver o seu certificado, deve pegar esse certificado, levar lá no CRM para obter o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, e somente depois disso é que ele pode anunciar que é ginecologista e obstetra. Claro, exercer sem ter o RQE é possível, né? Porque o médico pode exercer qualquer especialidade para o qual se sinta habilitado e apto, mas anunciar é somente com o RQE, né? A resolução proíbe a participação em anúncios de empresas ou produtos de qualquer natureza. Antes era só de natureza médica que o médico era proibido, agora ele proíbe, isso a partir de 2015, de qualquer natureza, né? Proíbe prometer ou insinuar bons resultados do tratamento. É a história do antes e depois, afastar aquela ideia de que o médico se compromete com resultado, a história da obrigação de resultado, proíbe a divulgação de preços, então aquilo que foi feito na tampa da caixa de pizza está, né, absolutamente inadequado, não pode divulgar preço, nem ofertas de serviço por meio de consórcio ou similares. Proíbe anúncio de técnicas exclusivas, por exemplo, somente a nossa clínica tem esse equipamento, somente eu, cirurgião, consigo fazer essa cirurgia. Isso é proibido anunciar, né? Tem mais algumas coisinhas. Aqui já começa a valer também para as redes sociais, né? Assim, mais intensamente, né? Olha só, proíbe expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado do tratamento, ainda que com sua autorização expressa. Porque essa era uma dúvida que tinha aí no começo do presente século, né? Ah, mas e se o paciente autorizar? Se ele autorizar, eu posso usar a imagem dele? Não, não pode. Você pode utilizar somente para fins acadêmicos e científicos. Aí sim, vou publicar um artigo, o artigo vai expor o meu paciente. Eu peço autorização dele, né, e publico o artigo ou apresento no congresso, né, isso não tem problema. Agora, para fazer divulgação, para fazer publicidade, nem com autorização dele, isso é possível. E a resolução estabelecia regras para sites médicos, né? No manual tem algumas regras, como, por exemplo, o quanto que a informação da direção técnica tem que utilizar de tamanho de letra, né? Jogo de cores, tem algumas coisinhas ali de regras específicas, mas não falava nada ainda sobre redes sociais, 2011. E, por fim, acho que tem só mais 2 pontinhos que eu queria destacar. A Resolução 2011 permitia prestar informações sobre assuntos por qualquer meio de divulgação leiga para fins estritamente educativos. Então, na época, se pensava em regular a questão da entrevista que o médico dava, a participação em programas de televisão, como os Ana Maria Braga like, assim, sabe? Que é de manhã, nesses matutinos, no Fantástico, por aí vai. Então, a ideia é que a participação era possível, mas para fins estritamente educativos, né? Tanto que vedava a
autopromoção e sensacionalismo nessas participações, preservando sempre o decoro da profissão. Muito bem, aí a gente andou um pouquinho pelos pontos principais do Manual de Publicidade Médica de 2011. Mas aí vieram as redes sociais, né? Vieram as redes sociais e um mundo que se mostrou muito, talvez, apropriado, adequado, para que as pessoas pudessem vender os seus produtos e vender os seus serviços. E para médico não é diferente, né? Muito embora a classe médica tenha uma resistência muito grande em admitir que a prestação de serviço médico não está, aliás, tem dificuldade de admitir que a prestação de serviço médico é uma relação de consumo, né? Nosso próprio Código de Ética diz isso bem claro, olha, a medicina não é comércio, então não nós não estamos na mesma regra, a regra é outra, mas a maioria da doutrina e da jurisprudência entende que a prestação de serviço é, sim, uma relação de consumo, né? É uma prestação de serviço. E quando a gente fala de redes sociais, se apresentou para a gente uma ferramenta para que esses serviços pudessem ser divulgados. E aí começaram a aparecer, né? Agências, né, pessoas, profissionais especializados nisso, especializados em marketing médico. Então, se a gente der um Google e procurar lá medicina e redes sociais, médicos e redes sociais, a gente vai encontrar uma profusão de anúncios, né, desse tipo de serviço. Como esse que está exemplificado aí, né, Instagram para médicos, usando a plataforma para divulgar o trabalho da sua clínica. Guia de redes sociais para médicos, né? Marketing médico, conquiste mais pacientes. Então, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E quando quem está aí na rede social, né, já consegue perceber isso, né? Muitos de nós estamos usando a rede, inclusive, para divulgar o serviço, né? Para divulgar. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Com isso, o CFM, o que ele fez? Em 2015, ele ditou uma outra resolução para inserir naquela resolução de 2011 um artigo 13. Na verdade, substituir o artigo 13, que falava só genericamente que o site também deveria seguir o preconizado no manual, mas aí a resolução de 2015 trouxe mais algumas coisinhas, né? Especificamente com relação às mídias sociais. Trouxe, por exemplo, no parágrafo 2º, que é vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato, a selfie. É proibida a selfie, né? Imagens e ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. A própria resolução, ela define para a gente o que é sensacionalismo e autopromoção, né? Define num artigo específico, artigo 9º. Não trouxe aqui no slide, né, toda a descrição do artigo 9º, porque ia ficar muito enfadonho, muito chato, mas, por exemplo, como autopromoção, a resolução lista como uma das coisas possíveis que caracterizam, né, pleitear a exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos, fazer concorrência desleal, auferir lucros de qualquer espécie, isso é autopromoção, angariar clientela é autopromoção. Então, isso não deve fazer nas redes sociais. E o sensacionalismo, divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico, tem isso lá na resolução, apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem se limitar ao ambiente médico, por exemplo, explicar detalhadamente, passo a passo, como é uma cirurgia com imagens reais, né? O que deveria ser divulgado somente em congressos, em material especializado diretamente para médicos, né, com foco no médico. Quando apresenta isso numa rede social, isso é considerado sensacionalismo, né? Então, aí alguns exemplos. O parágrafo 3º fala que é vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos, né? Que era uma coisa que implicitamente já estava escrito em 2011, mas que em 2015 isso ficou muito claro porque usou a expressão antes e depois. É proibido imagem de antes e depois, né? E trouxe uma outra
por último, né, uma outra proibição, uma outra vedação, que é a publicação por pacientes, aliás, não é uma vedação, mas uma explicação, né? Olha só, a publicação por pacientes ou terceiros de modo reiterado e ou sistemática de imagens mostrando antes e depois, ou de elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais, deve ser investigada pelos conselhos regionais de medicina. O que o CFM quis com isso? O CFM pensou o seguinte, olha, tá bom, eu vou proibir o médico de fazer selfies e publicar isso na rede social. Mas os pacientes podem fazer isso e o médico eventualmente pode pedir para que os pacientes façam isso, né? E começa a ter na rede social um monte de paciente, um após o outro, elogiando o médico. O médico vai lá, né? E eventualmente até compartilha, o que também não pode ser feito, porque compartilhar e postar é a mesma coisa, né? Mas os seus pacientes vão fazendo isso de modo reiterado. O conselho diz que isso pode ser, aliás, usa a expressão, deve ser investigado pelos conselhos regionais de medicina. Então, essa resolução de 2015 nos trouxe aí algumas linhas, né, para a gente seguir. Mas a rede social continua a todo vapor, então as agências, os profissionais foram aumentando para trabalhar com o médico nas redes sociais. E muitos médicos também por si próprio, né, por conta própria, né, fazem também o seu marketing, né, é só buscar manuais na internet, como fazer isso, como acessar a sua clientela, e ele vai fazer por conta própria. Não tem problema, né, isso é tranquilo, mas ele tem que ficar atento para algumas coisinhas, né? Primeiro que ele precisa atentar para a diferença entre perfil pessoal e perfil profissional. Talvez, e aqui eu não vou bater o martelo porque eu não sou especialista em marketing, né? Mas talvez valha a pena ter dois tipos de perfis em rede social. Um perfil pessoal para você colocar as coisas do seu dia a dia que você quer, e o seu perfil profissional para falar só de medicina, né? Ou da sua área na profissão de saúde. Alguns até recomendam que o perfil profissional deve ser o mais forte nessa situação. Eu não tenho uma opinião formada, não sou especialista nessa questão, né? Mas o fato é que, com o advento aí das redes sociais e com a possibilidade de publicidade, se passou a falar de uma relação que antes era só médico-paciente, passou a ser uma relação médico-seguidor. Médico seguidor de Instagram, e o seu seguidor de Instagram, seu seguidor de TikTok, seu seguidor de qualquer outra plataforma aí, né? Isso é especialmente perigoso, porque o médico, quando ele vai lá e faz um perfil lá no seu Instagram, seu perfil social, seu perfil profissional, ele vai atrair para o seu perfil, claro, as pessoas que ele conhece, né? As pessoas que ele conhece, inicialmente, né? E ele começa a produzir um conteúdo para as pessoas que ele conhece, e as pessoas tendem a aplaudir esse conteúdo, né? Tendem a aplaudir, achar bonito, achar legal. E o médico começa a achar que ele está fazendo certo, e às vezes ele está fazendo errado. Ou seja, o médico passa a viver na sua bolha. Então, para a sua bolha, o que ele faz está correto. E aí ele se anima e continua fazendo aquilo que ele está fazendo, porque afinal de contas está dando certo, está vindo mais seguidor, está vindo um ou outro paciente para o consultório, e aí começa o perigo, né? Ele perde o filtro. E aí ele já não consegue ele mesmo ter clareza do que é adequado e o que não é adequado. Às vezes, até do que é lícito e o que é ilícito. Mas vamos ficar também da questão da adequação, né? Porque nem tudo que é lícito, nem tudo que é permitido é adequado para se fazer, né? Então ele perde esse filtro. E aí ele cai em armadilhas. Pode cair, né? Em armadilhas. Porque aí ele esquece um conceito que a gente tem que carregar quando está na rede social, é que tudo que você posta, tudo, absolutamente tudo, é conteúdo publicitário, mesmo que você não queira. Perceba que eu coloquei conteúdo publicitário entre aspas, porque é claro que a hora que você posta uma foto do seu jantar de comemoração, você não está querendo fazer publicidade da medicina, claro que não, não é isso. Mas isso vai ser encarado pelo paciente, pelo cliente, quando estiver buscando informações na rede, na internet, na rede social, como uma informação a mais sobre você, médico. Então, quando ele vira aquela foto do seu jantar, aquilo vai somar as informações que ele tem
né? E aquilo vai somar positivamente ou negativamente, dependendo da forma como está aquela fotografia, né? No juízo de valor dele, no juízo que ele vai fazer de você. Então, não, tudo, absolutamente tudo que postar tem que ser encarado como conteúdo publicitário, porque é assim que os clientes vão ver, os pacientes vão ver, como conteúdo publicitário. Então tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então, se antes a gente ficava com cuidado com a aparência, por exemplo, eu tenho que me vestir bem, tenho que colocar uma roupa alinhada, tenho que colocar um jaleco bonito, né? Hoje, além disso, eu tenho que me preocupar também com a forma com que eu me expresso na rede social, seja sobre assuntos médicos, seja sobre assuntos em geral, porque isso pode fazer alguma diferença na sua imagem, né? Então perceba que aí eu já não estou mais falando de licitude ou ilicitude, estou falando de adequação ou inadequação para a imagem do médico e da própria medicina, né? Como profissão. E aí, alguns exemplos de algumas armadilhas. Eu vou mostrar algumas coisinhas que estão na mídia, que saíram na mídia, então são de domínio público, não tem nome das pessoas, tem o rosto, né? Mas é de domínio público, dá para só entrar lá e ver, então não estou quebrando nenhum tipo de sigilo. E nós estamos fazendo isso aqui de forma acadêmica, né? Para ilustrar algumas armadilhas que a gente pode cair na rede social. Por exemplo, um rapaz atendeu um rapaz médico, um jovem médico, atendendo um paciente no ambulatório, achou engraçado, né? Achou interessante a forma como o paciente se referia à sua doença e ao exame que precisava ser feito. E ele terminou o ambulatório, ele resolveu postar, tirar uma selfie, né? E resolveu postar isso aqui, né? Não sei se está bem legível. Ele postou, ele escreveu no papel: não existe pneumonia e nem raio-x, né? Então ele estava fazendo uma brincadeira, né? Ele achou graça da forma que o paciente, da forma como o paciente se expressou, né? E resolveu compartilhar isso na rede social. Perdeu o emprego, foi demitido. Foi demitido. Por quê? Porque isso teve uma repercussão muito ruim. E aqui eu já não conheço o detalhe do caso, né? Mas existe a possibilidade até do próprio paciente reconhecer a postagem. Dizer, olha, isso aqui é sobre mim. Eu estive lá agora há pouco ou ontem com esse doutor e eu falo assim, e eu mesmo, e eu acho que ele está fazendo graça de mim. Ele está tirando sarro de mim. Então, perceba que pode ser que o próprio paciente identifique. Mas, independente disso, né, gerou uma reação negativa, né, da forma como isso foi feito. O médico tirar sarro do seu paciente em rede social. Ele se desculpou, não sei, acho que não teve maiores consequências, mas percebam que isso é uma armadilha que ele caiu, né? Achando que pode fazer humor, né, com coisas da medicina. Esse caso é conhecido, né? É recente, é desse ano, né? Da médica cirurgiã plástica que fazia vídeos de TikTok no pós-operatório, ainda em sala de cirurgia, no pós-operatório imediato, fazendo dancinha e mostrando, por exemplo, uma peça de fruto de uma dermolipectomia abdominal, né? E dançando com essa peça e mostrando o produto de uma lipoaspiração, explicando como é que fazia para descartar o produto da lipoaspiração. Isso gerou também uma reação forte na mídia, a ponto de ela ter, inclusive, uma interdição cautelar por conta do CRM, né? Uma interdição cautelar para o exercício da medicina. Ou seja, ela foi proibida de exercer medicina no ato para se fazer a apuração. Eu, particularmente, acho que não há elementos legais para se fazer essa interdição dessa forma, porque essa interdição tem alguns pressupostos que, nesse caso, não me pareceu satisfeitos, né? Por exemplo, levar a risco a população que ela atende. Na minha opinião, pode ser classificado como uma publicidade irregular, mas se ela acertar essa questão da publicidade, o paciente não vai correr risco. Então, não consigo compreender a interdição. Mas não sei qual foi o resultado, né? Como que andou, se ela recorreu disso na justiça comum ou não. Mas o fato é que ela também caiu numa armadilha.
E aqui um outro exemplo, né? Isso eu já vi mas não, já vi assim nas redes sociais, mas que não deram nenhum tipo de mídia, né? Mas eu já vi isso como inadequado, é o médico postar coisas sobre o seu ambiente de trabalho com fotos do seu ambiente de trabalho, né? Expondo esse ambiente e expondo, às vezes, o paciente, que num primeiro momento pode não estar identificado, mas o paciente ou o familiar pode identificar. Então, aí, por exemplo, nós temos a foto de um corredor de um hospital, a médica entrou de plantão, viu que estava cheio, ficou super feliz, porque tinha bastante serviço para fazer e para aprender, médica residente, né? E resolveu postar. Plantão bombando, adoro. Né? Armadilha também, né? Armadilha também, porque, como eu disse, pode ter quebra de sigilo e pode até estar incorrendo em falha administrativa, porque ainda que não tenha disposição do Conselho Federal de Medicina proibindo a divulgação de ambiente de trabalho, o seu empregador pode proibir, dizer, olha, aqui dentro não quero nenhum tipo de imagem feita aqui dentro, nenhum tipo, né? Assim, mas é uma imagem inocente. Não, aqui é nenhum. Sabe? E o empregador pode fazer essa regra? Claro que pode, ele é um empregador. Então, ele pode proibir sim, aqui dentro, nenhum tipo de imagem. E uma imagem minha, eu sentado dentro da minha sala? Nenhum, se o empregador assim o quiser. Então, ele pode estar incorrendo numa falta administrativa que pode dar ensejo à demissão. Se for na iniciativa privada, ele não precisa nem explicar por que ele está demitindo, né? Muito embora possa também fazê-lo por justa causa. E no meio público, aí é um pouco diferente, porque precisa de alguns procedimentos específicos, né? Como sindicância ou um processo administrativo. Mas o fato é que pode sim dar ensejo a penas, né? Desde a advertência até a exoneração no meio público, por exemplo. Agora, essa questão das armadilhas, né? A gente tem que lembrar que a gente fala um pouquinho de sigilo. Sigilo é uma coisa que preocupa e na graduação, por exemplo, né? Eu costumo colocar uma situação hipotética para o estudante pensar, que é a seguinte, ó, imagina que você está na aula de semiologia ginecológica, né, para usar um exemplo nosso aqui, né? E acompanha um paciente de 18 anos com diagnóstico de condilomas vulvares. Mais tarde, você vai com um colega até a lanchonete do hospital e encontra a paciente, que o cumprimenta. E aí, o colega pergunta, escuta, você não atendeu essa moça pela manhã? Parece que eu vi essa moça lá no ambulatório. O que ela tem? Perceba que o estudante pode se sentir tentado a dizer, olha, essa moça aí é jovem, bonita, tudo, mas tem HPV, você acredita? Isso é quebra de sigilo, clara, né? Num comentário de corredor, num comentário de cantina, né? E, e que é absolutamente inadequado para dizer o mínimo, né? Na verdade, é até um ilícito ético no mínimo, né? Porque, inclusive, vai estar identificando a pessoa. Então, mesmo em situações cotidianas que não tem relação, por exemplo, com comunicar fato às autoridades, né? Com expor na internet, mesmo na situação cotidiana, a gente está correndo o risco de, eventualmente, quebrar sigilo. Por exemplo, também chegando em casa, né? Eu, estudante, eu, médico, minha esposa, que não é da área da saúde, eu chego lá e fico comentando as coisas que eu vi no meu plantão. É ilícito ético ou penal ou qualquer coisa assim? Não, não é, mas será que é adequado, sabe, eu comentar todas as minhas situações que eu vivi na minha profissão médica com pessoas do meu convívio, mas que nem da área né? Ou seja, eu estou só fazendo quase que uma fofoca? Será que é adequado? Então, a gente tem que começar a pensar. E a gente faz essa discussão lá na graduação, mas isso também dá para extrapolar para redes sociais, né? E aí trazer um pensamento de Hipócrates. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido e não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Então, eu só vou divulgar aquilo que é preciso, porque o juramento diz que o que não for preciso divulgar, né, eu manterei como segredo. Então, eu preciso mesmo divulgar algumas coisas que eu tenho conhecimento no exercício da profissão
a título de fofoca, a título de gracejo, a título de em busca de like na rede social? Né? Parece que não, né? E aí o Conselho também emitiu um parecer, percebam que é uma diferença, até agora a gente falou de resolução é uma coisa que vincula os médicos, ou seja, obrigam os médicos, os pareceres não, os pareceres são opiniões do médico parecerista, que às vezes até avalizada pelo plenário, tudo, mas é uma opinião sobre determinado assunto, não é vinculativo. Mas esse é especialmente importante, porque falou do uso do WhatsApp. E aí vale ler a ementa. A ementa diz o seguinte, ó, é permitido o uso do WhatsApp e plataformas similares para comunicação entre médicos e seus pacientes, bem como entre médicos e médicos, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos fechados de especialistas ou corpo clínico, de uma instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as informações passadas têm absoluto caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos. Então, por exemplo, os nossos egressos da faculdade, né, eles costumam, acho que não só daqui, né, eles costumam se organizar em grupo de WhatsApp para dar um pouco de suporte para os primeiros plantões da vida, né? E aí eles se juntam, convidam alguns preceptores, alguns médicos assistentes, alguns docentes, inclusive, para fazer parte desse grupo, e nesse grupo eles tiram dúvidas sobre casos. E uma coisa interessante, eu já participei de um deles, é que só tem mesmo dúvidas sobre caso, não tem nada além disso. Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem política, não tem piada, não tem nada, é só caso. Essa é a situação ideal, é a situação indicada aí pelo parecer do Conselho. Mas também nós temos outros grupos formados por médicos que também são um pouco criativos, em que as pessoas colocam outras coisas. Mas o fato o que o Conselho quer vedar? O Conselho quer vedar a exposição indevida de paciente. Por exemplo, expor só por expor. Há alguns anos nós tivemos o exemplo do falecimento da esposa do ex-presidente Lula, a dona Marisa, que ela teve, me parece que um AVC, deu entrada num hospital em São Paulo, e aí alguns médicos do hospital espalharam isso pelas suas redes sociais, mas não com interesse acadêmico e médico, com o interesse da fofoca, de espalhar a notícia. E eu, como também participante de alguns grupos, né, no WhatsApp, também recebi isso, na mesma manhã que ela internou. Né? Recebi e já avisei o colega, olha, no privado para ele, olha, não faça isso, não espalhe isso nos grupos de WhatsApp. Né? Porque ainda que quem quebrou o sigilo especificamente foi quem começou isso, né? A gente acaba tendo uma responsabilidade, porque a gente está passando para frente uma informação que é médica e que é sigilosa. O paciente tem direito ao sigilo, o paciente e o familiar. Então, é esse tipo de coisa que o CFM, né, intentou regular, né, ou recomendar, fazer sua recomendação. Tá? E inclusive, no corpo, né, do parecer, o CFM diz, ó, o que estamos regulando não diz respeito a esse uso saudável dos meios de comunicação, mas o abuso, a violação de regras que comprometa a segurança da assistência, do sigilo, ou as de cunho personalíssimo para obter ganho pessoal, como, por exemplo, a proibição imposta à divulgação das selfies durante a atividade médica, consulta ou procedimentos clínicos ou cirúrgicos, bem como imagens do antes e depois. Então, parecer fazendo menção a essa questão de selfies durante o seu atendimento, seja no centro cirúrgico, seja no consultório, dizendo que isso é inadequado, né? Que a ideia é vedar esse tipo de comportamento. Por fim, eu gostaria de trazer aqui um excerto, eu vou dar o crédito, eu não tenho como dar o crédito precisamente, porque isso é um texto, né, que eu vi no site do CRM da Bahia, e lá eu vi uma frase que eu achei interessante. O médico que compreende que sua presença nas redes sociais deve ter caráter educativo já está no caminho certo do comportamento online. Então, eu acho que isso é o que o médico tem que ter em mente. Médico nas redes sociais, a função principal é prestar informações.
informações adequadas, cientificamente reconhecidas, né? E que, ao fazê-lo, certamente ele vai estar obtendo o seu ganho secundário, que é a sua publicidade, o seu marketing, né? Eu acho que essa que é a ideia. Com isso, acho que a gente consegue agora trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, né? E inclusive, trazer coisa do dia a dia para ver se eu consigo raciocinar em cima disso aí. Muito obrigado. Estou à disposição. Hermes, eu queria parabenizar. A aula foi maravilhosa. Eu até estou aqui esperando para entrar na reunião da Coreme, que eu não queria perder nenhum finalzinho. Muito obrigada. Eu acho que é muito útil. E eu acho que um ponto-chave é a questão das, por exemplo, a gente aparecer com roupa da instituição e aparecer o logo, por exemplo, aqui no HC ou na Mater. Isso se enquadra naquilo que o empregador não tolera, por exemplo, a publicidade do lugar de trabalho? Uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte: não existe nos diplomas legais aí, nas nossas normas, uma norma explícita